Paz, amados. Meu nome é Lucas Dário Meu nome é Ulisses Bernardo e este é o canal Papo Analítico. Paz, amados. Sejam bem-vindos ao canal Papo Analítico. Esse canal tem como objetivo reagir a vídeos e analisá-los e comentar sobre eles perante a luz das Escrituras, como também estudarmos juntos a Palavra de Deus. Lembrando, se você gostar desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Irmãos, é o seguinte, uma irmã aqui do canal, ela comentou, a irmã Carla Collins, ela comentou aqui no canal sobre uma pregação do pastor Ed René. O que acontece? Ele comentou algo polêmico, Ulisses. Que milhares de pessoas teve um choque. Principalmente cristãos, teve um choque. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar, perante a luz das Escrituras, o que esse pastor falou de errado, se ele falou algo que foi de outro entendimento, se não era aquilo que ele estava falando ou não. Realmente, vamos ver, né? O que está causando revolta aí, as pessoas estão comentando, criticando, e sabe que tem pessoas que também apoiam a ideia dele, né? Exatamente. Então, por isso, irmãos, o motivo do vídeo dele ter milhares de dislikes, a gente vai comentar isso hoje e... Primeiramente, já agradecemos a vocês, irmãos, pelo apoio que vocês estão dando no canal. O canal está crescendo. Pelos comentários como essa da irmã Carla. Então, já deixe seu comentário para próximos vídeos, para a gente analisar, perante a luz das Escrituras, se isso é realmente a verdade que está sendo dita ou não. Lembrando que não é a nossa verdade, mas sim do que está na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Beleza? Vamos analisar o vídeo dele. Eu vou soltar o vídeo dele aqui. Eu assisti o vídeo dele inteiro. E aonde ele começa a falar mesmo é mais a parte do final. Então eu peguei aqui, já tá aberto aqui, ó. A partir aqui do minuto 40, mais ou menos, até ali o final. Então vamos reagir esse tempo. A gente vai pausar para comentar igual a gente fez com o vídeo do Spock. Realmente. Vamos lá? Bora pro vídeo. Eu aqui na Babilônia fui fiel, né? Não, o Daniel não se exclui, ele não sai. Ele se inclui. Ele faz como Isaías, eu também tenho lábios impuros. Não é somente o povo, mas eu também. E Daniel pede a Deus perdão pelo seu próprio pecado. Enquanto nós, que ocupamos lugares de privilégios, não admitirmos que esses lugares que ocupamos estão marcados por uma história de injustiça, de usurpação, de crimes, que nos trouxeram a esses lugares, enquanto pessoas estão subalternizadas, enquanto pessoas estão com a sua dignidade sofrendo violências todos os dias, enquanto nós não admitirmos isso, que nós fazemos parte dessa estrutura, que nós somos parte do problema, nós não poderemos nos oferecer como parte da solução com as relações de injustiça dentro das nossas próprias comunidades religiosas, dentro das nossas estruturas familiares. Então começa com o reconhecimento do nosso pecado. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira, essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro... Vamos prestar bastante atenção que o pessoal caiu muito em cima, na onde ele fala ali... que essa carta é insuficiente para mim. Até então você dá para compreender ele, beleza. A partir desse ponto, aí que vem uma cascata de mensagens que principalmente chocou o povo cristão da maioria das denominações. Vamos lá, vamos prestar bastante atenção agora. Insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. É aí que está o pulo do gato. Essa sim, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Isso vai contra a própria Bíblia. Exatamente, exatamente. Sim. E nós precisamos ver a importância dela para nós e para os nossos dias. Olha, domingo agora, 13 de dezembro, é o dia da Bíblia, né? E qual a importância dela para nós? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela traz a revelação de Deus do plano maravilhoso de salvação. Exatamente. A redenção da humanidade pelo seu Filho Jesus Cristo, né? Estamos nessa época do Natal, do Advento, né?
Que Jesus Cristo veio como, né, como humano, como homem, como uma criança, e essa Sim. criança se tornou Senhor. E também ele virá, se do advento, ele virá como juiz para julgar as nações, né? E como é que você me fala que a Bíblia, que contém as palavras da verdade, como que você me diz que ela é insuficiente, sendo que ela é inspirada por quem? Por Deus, olha só o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, Toda a escritura. toda a escritura. Ela Como é, que ela pode ser insuficiente, cara? ela é inspirada por Deus, ela para ensinar, ela é proveitosa. Exatamente. Ela é proveitosa, tem proveito para as nossas vidas, para que o homem seja perfeito, né? E perfeitamente instruído. Olha só, ela tem perfeição para instruir, o homem seja perfeitamente instruído por ela. Correto, Ela não é corretíssimo. insuficiente, ela é suficiente. Suficiente. Isso aí é Né? Ele heresia. ele quis trazer um ponto de vista para ele que, bom, para mim não está suficiente. Mas as escrituras sagradas, para o homem, como diz aqui, ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus para a humanidade. Através de onde nós conhecemos o plano de salvação de Deus? Através da Bíblia. E como fica exatamente, como fica a cabeça de uma pessoa, irmãos, que ouve uma coisa dessa de um cristão, porque eu já vi vários vídeos dele. Como que fica a cabeça de uma pessoa que quer conhecer a verdade, quer conhecer as escrituras, sendo que fala assim: ah, mas vocês mesmos falam que ela é suficiente, eu vou acreditar no quê? Eu vou lá buscar a Bíblia pra quê? É apenas um livro de história. Se a Bíblia, Ulisses, ela é insuficiente mesmo, ela é apenas um livro de história, entendeu? Então, as pessoas que falam que a Bíblia é insuficiente não conhecem a verdade, pelo amor de Deus. Falar que a Bíblia é insuficiente é a nível de blasfêmia, pelo amor de Deus. Isso aí não pode acontecer, você tá entendendo? A Bíblia é um livro que todo cristão tem como um manual de vida, onde está o evangelho da verdade. Diferente dos muçulmanos que acreditam que o evangelho verdadeiro, quando os soldados vieram para prender Jesus, eles acreditam diferente da gente. Jesus passou pela ceia, veio os soldados, prenderam Jesus e foram crucificar. Os muçulmanos eles acreditam que os soldados vieram e antes de Jesus ser preso e prendido para ser crucificado, Jesus ele foi direto para o céu e levou o evangelho verdadeiro. Ele sim acredita que a Bíblia, nossa, o Novo Testamento, principalmente da parte da crucificação e mensagem da cruz, essa parte é insuficiente. É a mesma coisa de estar falando que os muçulmanos estão falando da gente falar que a Bíblia é insuficiente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos prosseguir aqui que não para por aí. Não para por aí. Amém. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra e que essa revelação encerra, que esses princípios de vida, eles saltem dessas páginas promovendo libertação e justiça e relações de amor no nosso mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa que eu sou pastor e chegou na minha sala uma jovem menina que foi vítima. Chegou à minha sala ferida, machucada, violentada física, psíquica, emocional, espiritualmente, socialmente. Chegou destruída na minha sala. E eu digo para ela: minha filha, quando você sofreu essa violência, você estava comprometida em casamento com alguém? Você era noiva de alguém? Ela não teria condição de me responder, mas o papai e a mamãe diriam assim: não, pastor, ela é muito jovenzinha, ela nem, não. Falei: então não tem problema. Eu vou procurar esse rapaz que violentou você, e ele vai indenizar o seu pai e vai se casar com você. Fique tranquila, ele vai assumir você. O que você acha disso? Acabamos de sair de um momento em que o Robinho assinou com o Santos Futebol Clube, mas condenado na Itália, houve uma grande comoção social e o contrato foi cancelado, foi desfeito.
uma violência inadmissível na nossa sociedade. Mas quando você diz assim, pastor, como é que você aconselha essa moça desse jeito? Fala, não sou eu que aconselho, não é a Bíblia, é Deuteronômio 22. Que uma moça que for violentada no meio do campo, se não estiver prometida em casamento, basta que o abusador indenize o pai da moça e case-se com ela. É isso que a Bíblia orienta. Olha isso. Olha, Lucas, que ignorância dele, né? Porque ele está falando de uma cultura antiga, né? Antigamente não é para os dias de hoje isso aí. E a Bíblia, claro, Deus respeita a cultura. E foi escrito naquela cultura. Naquele povo, deles, daquela época, daquela linguagem. Naquela linguagem, né? Totalmente diferente para agora. E era uma cultura diferente. Sim. Não é essa cultura. De Deuteronômio ele tá Isso, falando. E tá. Que tá na Bíblia. E não está dizendo que tem que fazer isso agora. Fazendo uma comparação com o Robinho aqui. Não, tudo bem, eu entendi que o ponto que ele falou do Robinho, sim. A gente entendeu, mas falar, olha, ligar lá do Antigo Testamento com a nossa realidade hoje é fora do normal. Não é pra acontecer. Era uma aplicação para um povo daquela época, com aquela cultura. Totalmente diferente de agora. Totalmente diferente de agora. Em dizer que a Bíblia está mandando fazer isso, era para o povo judeu, para o povo daquela época. Exatamente. Era para o povo que estava saindo lá do Egito, caminhando para o deserto ali, para chegar em Canaã, estabelecer ali um reino, né? E Deus iria reinar por eles. Isso foi a época dos juízes, aí depois veio a época dos reis. E está querendo trazer para agora. É totalmente diferente isso aí. E não está, e de nenhuma maneira pode se aplicar para essa época. Nossa dizer, realidade que hoje. A Bíblia está mandando fazer isso. Negativo, né? Deus. E Jesus Cristo mesmo, ele fala desse amor e justiça, mas não dessa maneira. Tanto é que quando, pelo Antigo Testamento, as pessoas que eram pegas em adultérios, o homem e a mulher, eles eram apedrejados. Mas Jesus falou assim, olha, quem de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus Cristo, ele tinha inaugurado, ele veio e inaugurou o reino de Deus, né? E Sim. o reino de Deus está na igreja, está no povo de Deus, Sim, né? e que Nós, está como registrado igreja, na né? palavra, está registrado ali Sim. na Bíblia. E ele disse, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Ele falou, olha, era aquela época totalmente diferente, mas agora eu quero trazer boas novas de salvação, mas de uma maneira consciente e de amor. Não é necessário aplicar a cultura, os costumes lá do Antigo Testamento, né? Exato. Vamos aplicar o amor aqui dessa maneira, né? Vocês também têm pecado. Analise a vida de vocês, né? Exatamente. E Jesus olhou bem para ela depois, né? E falou para ela não pecar mais, Não né? peques mais. Aí Vai, não depois peques que ela olhou, aí falou, cadê as pessoas que Os te seus condenam? acusadores. Seus acusadores. Disse, Senhor, ninguém ficou. Ele falou, então vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam, né? Olha só, vai e não Você peques vê. mais. Né? E é por isso que choca. Não, vamos colocar aqui, só vou voltar um pouco, ó o que choca. Diz o pai da moça e case-se com ela. Ó, agora. É isso que a Bíblia orienta. É isso que a Bíblia orienta. Isso aí tá trazendo, no meu ponto de vista, tá trazendo uma negatividade muito grande com o livro chamado Bíblia. Tá trazendo uma coisa como se o que tá aqui não tá validado. É a mesma coisa, entendeu? Porque a alusão que ele falou ali é exatamente o que você acabou de dizer, entendeu? E não para por aí, tá? Tem mais, vamos lá. Ó, a Bíblia não orienta isso. Era uma orientação, era a lei daquela época. Exatamente, povo, exatamente. daquela cultura, no linguajar deles. Era motivo de honra. Eu fiz um vídeo já da Débora, de Débora, a juíza e profetisa Débora. Sim. E teve um comentário falando assim, era exatamente sobre isso, falando, mas como que um Deus permitiu isso, a parte onde fala de que teve, na época, teve várias guerras, né? Aí fala assim, o povo, eles glorificavam o Senhor depois que ganhavam uma guerra naqueles tempos. Mas isso é motivo de honra. E para aquele povo, naquela época, isso é sim motivo de honra. Você ganhar de um povo que era contra o povo de Deus, entende? E o povo comenta como se fosse hoje. Mas Deus não é mal. Ele não é aquele... Deus, ele cria um mal temporal, mas não um mal moral. Não é um mal moral, esse mal. É um temporal que o bem triunfa sobre o mal e o povo não entende. Acha que as guerras estão acontecendo hoje, as mesmas guerras que aconteciam estão acontecendo hoje, entendeu? E o povo glorificar a Deus depois que vencesse uma guerra
Aí o pessoal vê isso hoje e fala, meu Deus, então Deus é mau? Deus tá se divertindo com a morte de milhares de pessoas? Que é isso? Você tá entendendo? É bem isso, foi por isso, é bem isso que você falou, que Jesus ele veio pra desfazer isso tudo. Ele veio falando, cadê seus acusadores? Ele veio pra mudar tudo isso. Ele cumpriu tudo que aconteceu das leis dos profetas. Ele veio pra quebrar todo esse paradigma. Mas agora, ele veio pra deixar tudo isso registrado também. E isso tá na Bíblia. Sim, Como que isso é insuficiente, pelo amor de Deus? é verdade. Olha, a aliança que Deus tinha com o povo dele também trazia esse pacto, essa aliança de que Deus estava com eles até nas guerras, enquanto eles fossem obedientes. Porque se eles não obedecessem a Deus, Deus levantava perderiam também contra eles. contra eles também. Exatamente. A soberania de Deus é indiscutível. Deus ele é Exatamente. soberano. Às vezes muitos creem e se aderem à soberania de Deus em algo somente conveniente a si próprio. Exatamente. Mas quando se Correto. fala da soberania de Deus, esse Deus transcendente que transita na história, que age na história, que não é um Deus que está com os braços cruzados, mas um Deus que age na história para as coisas ocorrerem segundo a sua vontade, o seu querer, se nós cremos nisso, nós temos que aceitar, agarrar com unhas e dentes, e não somente o que nos convém. Sim. Mas aceitar que Deus está no controle de todas De as coisas. tudo. De tudo. Um exemplo disso foi o rei Nabucodonosor. Só pra ressaltar aqui. O rei Nabucodonosor, Deus falou com ele e falou assim, ó, eu vou te dar um ano. Eu vou falar nas minhas palavras, na Bíblia tá muito mais certinho. Eu vou te dar um ano pra você se prostrar a mim e reconhecer que eu sou o Senhor. Aí a Bíblia fala lá em Daniel que ele acordou no seu palácio, disse, olha o tanto de coisas que eu tenho e tal, como se fosse um dia normal. E nesse mesmo... A palavra de Deus fala que ainda a palavra dele estava nos seus lábios quando o anjo do Senhor falou que para que tu saiba que eu sou o Senhor, para que você saiba que eu sou Deus, que eu levanto quem eu quiser. Aí que aconteceu tudo aquilo com Nabucodonosor, de sete tempos, né? A Bíblia fala, aí já é outra discussão, mas fala que ele é Senhor e ele faz o que ele bem entender. Soberano. 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 Vamos lá, então, retomando no vídeo, não para por aí, viu? Diz que tem mais. Vamos lá, vamos. lá. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje. Peraí, como não? Sendo que é a sombra do primeiro. O Antigo Testamento, ele aponta o primeiro. A A antiga aliança está apontando a nova aliança em Jesus Exato, Cristo. Jesus né? Cristo. Você pode Sim. perceber que tudo aponta para Tudo Cristo. aponta para Cristo. Olha só, toda ela é divinamente, eu já li isso aqui, né? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né? É proveitosa em todos os tempos, em todos os tempos. Dentro das escrituras sagradas, a Bíblia, ela tem conselhos para todas as épocas, todos os tempos. Não tem conversa. Tá dito, tá falado, tá registrado. Está registrado. Olha, Lucas, até um vídeo que nós analisamos do Spock, né? Houve um comentário de que quando nós falamos que a Bíblia, as escrituras sagradas, que fora disso é de Satanás, eles disseram, é um absurdo falarem isso, né? Eu vou deixar o Mas- comentário aparecendo aqui no vídeo, tá, irmãos? Agora, nesse momento. Mas esse canal nosso, Papo Analítico, à luz das escrituras sagradas. Analisamos, Então gente. nós estamos falando a respeito da fé, daquilo que nós cremos Amém. e analisando, e a nossa regra de fé e conduta é a Bíblia, é as escrituras sagradas. É um dos motivos também que nós estamos analisando com a nossa irmã Exatamente. Carla, né? Carla, Ela nos sugeriu a isso também. Então, à luz das escrituras sagradas, por isso que nós dizemos, olha, fora disso, mediante a fé nas escrituras sagradas, está fora, então não é algo bíblico, não é algo que nós cremos que seja de Deus, é algo Exatamente. fora das escrituras. Paulo disse que o outro evangelho fora o de Jesus é seja maldito. anátema. Seja anátema. Exatamente. Então é por isso que que nós comentamos isso, à luz das escrituras. Você está falando só sobre a sua religião e a dos outros também vocês estão falando. Sim. Mas nós estamos falando à luz das escrituras, mediante a nossa fé, aquilo que Exatamente. cremos pelas escrituras sagradas.
Irmãos, a questão do Spock, a gente não fez um vídeo ali, a questão do Spock, já aproveitar a tomada aqui, não fez um vídeo assim, refutando o Spock. Você pode ver lá que foi algumas coisas que eles falaram. Mas se a gente for fazer um vídeo mesmo refutando o Spock, vai ter muitos minutos de vídeo. E eu tô preparando um vídeo assim também. Eu vou ver se a gente faz um a gente pode trazer um pro Papo Analítico. Tem muita heresia que o Spock fala. E sim, Spock é um charlatão de primeira categoria. Eu falo com toda a seriedade, porque se ele acredita naquilo que ele tá falando heresia, e a gente vai provar isso sim. Pode ficar bem tranquilos que... vou deixar isso para o assunto para outro vídeo, eu não vou mais tomar nada de Spock nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre o Ed René Kivitz. Vamos lá? Vamos lá. Aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Olha, ele disse, né, que nós precisamos atualizar a leitura, claro. Atualizar de que maneira? Nós vamos ler ela, as coisas que aconteceram no passado, no Antigo, do Novo Testamento, mas nós ver ali o fator histórico, a problemática e a solução disso aí, antigamente, mas nós precisamos trazer agora para a contemporaneidade. Exato, aplicar Ela para os nossos dias, entendeu? Né? Olhar o texto de uma boa visão hermenêutica, né? O texto, o contexto, o que está dizendo aquilo, para que foi dito isso, né? Para aquela cultura, para aquele povo, por que Deus falou daquela maneira, qual foi o problema ali, a solução. Agora vamos trazer para as nossas vidas o que Deus está dizendo. Claro, realmente, ele disse, olha, aqui nas Escrituras Sagradas é uma revolução que Jesus Cristo fez, é algo surpreendente, valores, muitos princípios aí para as nossas vidas, né? E ele deve ser aplicado, mas de maneira alguma tem que deixar de lado aquilo que foi dito, aquilo que foi pregado, aquilo que foi profetizado. Exatamente. Para nós aplicarmos para a nossa vida hoje. Nós precisamos, ou seja, aplicar... ver a problemática, né? O que aconteceu, a solução é aplicar para as nossas vidas, para os dias de hoje. Claro que o que Jesus falou, sim, ele disse que causou uma revolução, uma transformação, muda a nossa vida mesmo, né? Mas eu não vou invalidar aquilo que foi dito. Exato. Aquilo tem aprendizado para a minha vida, como 2 Timóteo 2,17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Através de onde? Das Escrituras Sagradas. Exatamente. Através das Escrituras Sagradas, né? Lucas, e tem algo também que ele disse, acho que foi de minuto 28, né? Ele falou a respeito de que nós temos que olhar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, com um ponto de vista aí diferente, né? Um ponto de vista... Ler a Bíblia com outras lentes. Com outras lentes, exatamente. Minuto 20 e 23, vamos lá, vamos ver. Com outras lentes, né? Vamos só ouvir o que ele vai falar? Beleza. Aí a gente já retorna. 28? 20 e 23, né? Aí. Sei que está na Bíblia. Vamos lá. Só que nós precisamos ler a Bíblia com outras lentes. Aqui. E precisamos entender o que está sendo dito. É isso que você estava querendo. Olha, é isso mesmo. Nós precisamos entender mesmo o que está sendo dito. Essa hermenêutica tem que ter. Perfeito. Mesmo. Só que mais na frente, mais adiante, quando nós estávamos lá no 40 comentando, essa lente, ele está demonstrando qual é essa lente. Que lente é essa? É a lente da sociedade. É a lente da sociedade revolucionária desses tempos aí. Sim. Que taxa até mesmo o cristão ou a Bíblia como odioso, Bíblia como homofóbica, Deus como homofóbico, com essa lente. Mas, irmãos, que lente que ele está dizendo? O que é ver com outra lente? É a cosmovisão. O que é a cosmovisão? É você olhar com um ponto de vista diferente. Qual é o ponto de vista? Qual a lente que você vê o mundo?
um ponto de vista, a cosmovisão pode dizer, alguém pode aparecer com a lente verde, dizer, não, eu vejo as coisas tudo verde, porque a lente que eu uso é verde. Sim. E tudo é verde. Não tem outra cor, tudo é verde. Aquilo faz sentido só para ela. Faz sentido só para ela. Mas, à luz das escrituras sagradas, do Evangelho, se apresenta uma lente diferente, transparente. E transparente, uma lente que as pessoas dizem, olha, peraí. A pessoa diz, peraí, o mundo não é só verde. O mundo é transparente. Tem as suas cores definidas e tem várias cores. Então, quando nós usamos essa lente, nós estamos falando de fé. E o que é fé? Fé é andar segundo o ponto de vista de Deus. Andar conforme Deus quer, andar conforme agrada ao coração de Deus. E está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, para agradar a Deus, eu preciso crer. Sim. Crer de que maneira? Olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso andar segundo o ponto de vista de Deus, segundo aquilo que agrada a Deus. E Jesus Cristo disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão de dentro de si. Olha só. Crer nele, como diz as Escrituras. Andar segundo o ponto de vista de Deus. A lente que eu tenho que analisar as Escrituras Sagradas é a lente de Deus. É a lente da fé. Não, eu creio que as Escrituras Sagradas é verdade. Eu creio que ela é a verdade, que ela é suficiente, porque é a minha regra de fé e conduta. Eu creio que ela é suficiente para ensinar, para redarguir, para me direcionar, para dirigir a minha vida. Né? Essa fonte do que você acabou de falar, do Rio de Águas Vivas, é o que aconteceu com a samaritana, por exemplo. Que ele falou, da água que eu te der, você jamais tornará a ter sede. A água de Jesus, que é aquela água, é essa água que está falando exatamente dessa, Sim. que é o rio da água da vida, que é a palavra de Jesus, é a palavra de poder da palavra, né, das Escrituras. É o que Jesus, é o verdadeiro evangelho, as boas novas. Sim, a palavra pregada é o meio de graça. E aí que gera fé na mulher, nesse momento. E quem gera fé é o Espírito Santo, porque nós não temos a fé natural. É Ele que nos dá a fé, é o Espírito Santo que traz a fé em nós, Ele nos dá a fé. E aí quando Ele nos traz a fé, quando alguém prega o Evangelho para nós, como esse é o meio de graça, da pregação da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, então o Espírito Santo mesmo, ele gera essa fé em nós recebemos a Jesus, cremos em Jesus, Ele nos leva até Jesus Sim. e Jesus nos dá o Espírito Santo. Olha Exatamente. Só. Aí então ele diz, olha, se você crê em mim, como diz as Escrituras, porque o Espírito Santo nos levou a isso, rios de água viva fluem de dentro de si. Aí então vem o Espírito Santo e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós estamos alegres por isso, né? Glória a Deus por Amém. isso. Vamos voltar lá no 40, que a gente não terminou. Aqui mais ou menos no 46 a gente estava, vamos lá. Estou brincando. Eu espero que você também não esteja brincando. Se não, se você está brincando, continua repetindo os clichês. Nós precisamos enfrentar a questão do machismo, da misoginia, do racismo dentro das nossas comunidades. Amém. Cuidar das vidas pretas, cuidar das crianças que são abusadas, cuidar das que sofrem violência todos os dias. E muito disso legitimado por versículo. Não é mais admissível. Não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2000 anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. É possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Porque nós não somos os seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Olha, a Bíblia, sim, ela nos esclarece, ela nos revela verdades absolutas. Absolutas, sim. Você viu que ele falou ali que não. Isso é o problema de teologia liberal, né? É, a liberal. Tem as escrituras, conhece, mas não vive ela, não crê. Na realidade, não crê, né? E é crer que...
Crer em praticar, né? A liberal é assim, as três teologias ali, né? A liberal, neo-ortodoxa e ortodoxa. A liberal, por exemplo, eu fiz até vídeos recentes aí, por exemplo, de diretores que fazem filmes cristãos, mas com a teologia liberal, que é o quê? Você precisa, através da ciência, provar que ela tá testificada a verdade. É isso que é realmente o que você falou, é a teologia liberal. Por exemplo, o Big Bang, Deus quando disse haja luz, para eles foi o Big Bang. Por quê? Tem uma possivelmente comprovação científica do que a Bíblia falou. Entendeu? Por exemplo, eles não acreditam que o mar se abriu em dois, lá em Moisés, porque a Bíblia fala que formou uma parede da esquerda e direita, por exemplo. Eles têm uma comprovação que foi tipo um meteorito que caiu e formou uma onda e o povo conseguiu passar. É uma coisa bizarra que tem que ser provado pela ciência. Você tá entendendo? Tanto é que quem acredita na teologia liberal, muitos, pelo menos 50% não acredita na ressurreição de Jesus. Eles acreditam que Jesus, ele ressuscitou, entre aspas, no coração do povo cristão. Entendeu? Olha, Que ele não ressurreto de verdade em carne. Você tá entendendo? eu sou mais da linha conservadoras, né? Das escrituras sagradas. Amém, que sim. os teólogos liberais, eles não creem que a palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. Creem que aí contém que algo superficial, né? Sim. Não crê realmente que as escrituras sagradas é a palavra de Deus, está aí para nos dirigir, nos instruir, e ela é atualizadíssima. Com certeza. Ela com é certeza. atualizadíssima. Pode soltar aí, vamos lá. E esse texto é palavra de Deus que é viva. E que não é um código moral que diz como devemos nos comportar em sociedade, mas é um texto que traz a revelação de Jesus Cristo como o Senhor de um novo mundo, de uma nova era, onde as relações de hierarquia estão destruídas e agora nós somos iguais como irmãos e irmãs. E eu não posso mais deixar de chamar você de irmão porque você é preto, porque você é gordo, porque você é pobre, porque você tem uma deficiência. Eu não posso mais deixar de reconhecer você como meio igual porque você é gay. Eu não posso mais deixar de reconhecer você como meio igual porque você é rico, porque você é político. Eu poderia dizer assim, político não é meu irmão. Olha, interessante o que ele diz, né? Ele fala meio igual irmão, né? Irmão. Mas para querer juntar tudo junto ali. Sim. Olha, realmente, se a pessoa recebeu Jesus Cristo no seu coração, ele se tornou filho de Deus, que a Bíblia, João escreveu no Evangelho de João 1, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Sim. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem o que creem no seu nome. Sim. Mas, olha só, e também em Mateus, acho que é Mateus 12, é isso, né? Mateus 12, 19 parece. Mateus 12, 19. É quando fala sobre é o outro versículo, quando fala da família de Jesus. Jesus estava em determinado lugar, aí apareceu os seus irmãos, apareceu umas pessoas dizendo assim, Senhor, olha, aí fora estão os seus irmãos, e aí fora está a sua mãe. Aí estão os seus irmãos e a sua mãe. Mateus 12, 46 no versículo 50. 46 a 50. Diz assim, olha, disseram ali está, ele disse, né, no versículo 47, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Olha que Jesus disse, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só, Profundo, Jesus estava dizendo assim, É. meu irmão, minha mãe, da minha família, da família cristã, é claro, né? Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim. Sim. Então, a pessoa, se ele entregou a vida para Jesus, não importa se ele é político, se ele é negro, ele é branco, porque diante de Deus não existe raça. Sim. Nós somos a raça humana. Somos humanos. Tá? A raça humana. Então, não Diante importa. dele não tem isso, Mas a questão é o seguinte, mas como eu vou me tornar filho de Deus? Eu vou receber a Jesus no meu coração. Vou me arrepender do meu pecado. Se eu sou adúltero, eu vou deixar de ser adúltero.
Porque eu vou fazer parte da família de Deus. O pecado é tirado de mim pelo sangue de Jesus e eu não vou continuar no pecado. A mulher adúltera, Jesus falou, disse, vai, não peques mais. Claro que nós somos pecadores, pecamos mais, pecadores arrependidos. Sim. Quando vem a pessoa, se ela tem aptidão sexual do mesmo sexo, se é gay, vai ter que se arrepender do pecado, se converter ao Senhor Jesus Cristo também. Então, a pessoa, ela pode vir de qualquer maneira para o Senhor, mas ela recebe o Senhor Jesus, deixa o pecado de lado e é inserido na família de Deus. Aí Jesus falou assim, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade de meu pai. Sim. Fazer a vontade de Deus, recebe a Jesus no seu coração. Anda conforme diz as Escrituras Sagradas, que ela é a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos diz de que maneira nós temos que proceder. Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala sobre as obras da carne. Sim. Prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, tudo isso. Mas Gálatas 5, 22 fala sobre o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Ou seja, se nós temos o fruto do Espírito, nós vamos deixar de lado as obras da carne. Sim. Então nós vamos estar participando da família de Deus. Então podemos dizer assim, não, é meu irmão. Exato. Se é minha irmã, cristão. Ou seja, uma coisa é, você é criatura de Deus, nós somos criados por Deus, é uma coisa, não quer dizer que somos irmãos da mesma família da fé. Sim. Mas se você está inserido na família de Deus, recebeu Jesus no coração, se a pessoa recebeu Jesus no coração, anda conforme diz as Escrituras, aí sim, os filhos de Deus, né? Amém. Da mesma família, né? Sim, da mesma família. Sim. Eu creio que aí ele já vai encerrar. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu creio que já vai dar a margem para encerrar o vídeo. Não posso! Ou o evangelho redime tudo isso, ou é religião morta. Ou o evangelho redime tudo isso, ou é religião morta. Olha só. Para um velho mundo. E eu, graças a Deus, não estou brincando de velho mundo. Eu estou querendo seguir a Jesus para o novo mundo. E eu espero que você venha nessa jornada. Temos que tomar um cuidado, porque isso pode abrir margens para o seguinte. Alguém colocar na cabeça de reescrever toda a Bíblia. Você tá entendendo? Esse é o perigo. Porque isso, se todo mundo falar assim, não, beleza, vamos concordar com o que ele tá falando agora. Isso vai mudar as escrituras. E a gente comentou aqui já, que Paulo disse que seja anátema, que se for pregado um outro evangelho, se não for esse, seja anátema. Então não é para aceitar, gente. Isso aí dá margem para as pessoas pensarem assim, não, então vamos fazer. O que eles vão mudar? Eles começam a mudar e pode acrescentar coisas. Isso é o problema. Pode acrescentar coisas, já substituindo a verdadeira palavra. Deus deixou bem claro isso, já deixou para nós isso. Quem quis mudar isso era o quê? Os mormons quis mudar isso. Quem quis mudar isso? Os muçulmanos quis mudar isso. E várias outras religiões quis mudar isso por causa dessa heresia. Por causa de experiências que pessoas teve. É porque talvez, na minha opinião, esse pastor ele deve ter sofrido muito com alguma causa ou de algum irmão que chegou até ele e falou um problema, porque ele deixa bem claro situações reais, situações fortes de extremo ali, né? Então ele deve ter se frustrado muito para chegar no momento e falar disso. Então dá para compreender. A gente ama esse pastor aí, irmãos. A gente não tá aqui para destruir a figura desse homem, que eu já assisti um vídeo dele que é excelente, um vídeo, Ulisses. Ele mais uma mulher agnóstica, um ateu e um filósofo, que é o Pondé. Esses quatro, e um padre também. Um vídeo bem legal, bem famoso dele, que ele representa bem o povo evangélico, sabe? Bem legal. Então não estamos aqui para destruir a imagem dele, estamos aqui porque a gente sabe que o homem é falho. Somos falhas. Não estamos aqui com a palavra da verdade, para falar que a gente tem a palavra da verdade, mas a gente está lendo o livro que a gente acredita, porque é o nosso manual de fé. A gente está ali com a Bíblia porque a gente acredita nesse livro, assim como os muçulmanos acreditam no Corão, gente. Entende? Vocês entenderam, irmãos? Se vocês entenderam, eu vou entregar a palavra para o Ulisses se ele quer falar mais alguma coisa, mas se vocês entenderam, eu quero deixar aqui já as suas opiniões a respeito dessa análise que a gente teve, tá bom? Ulisses, tem mais alguma coisa para acrescentar?
Não, é somente isso mesmo e afirmar, né? As escrituras sagradas, estão atualizadíssimas, né? Tudo que está Correto. acontecendo, a Bíblia já estava dizendo, falando a respeito disso. Exatamente. E nós precisamos pegar as coisas ali do que aconteceram bíblica no passado, trazer para os nossos dias, né? Sim. Viver as escrituras sagradas, né? Claro, com discernimento, né? Com discernimento, fazer as coisas da maneira certa e correta. E deixar de lado uma militância que existe, né? Que nos taxa como odiosos, que nos taxa como as pessoas que preconceituosas. Somos cristãos, nós amamos as Exatamente. pessoas, mas simplesmente dizemos, olha, venha fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, e Jesus vai te libertar do seu pecado, de sua concupiscência, do seu desejo sem freio nenhum, e Deus, o Espírito Santo vai santificar a sua vida, mas o ponto de partida é arrependimento, Exatamente. mudança de mente, mudança de vida, né? Metanoia, né? Metanoia. Olha, eu me arrependo, eu mudo, eu me converto ao Senhor, me aproximo do Senhor, porque eu quero ter uma nova vida. Em Cristo é nova vida, mas com pontos decisivos. Sim. Eu tomei a decisão, então, de servir a Deus. Então, eu vou querer servir ao Senhor. E as Escrituras Sagradas vai nos dirigir e nos levar ao encontro do Senhor Jesus, porque Glória a Ele vem Deus. buscar o povo dele. Amém, irmãos. Amém? Irmãos, então deixe seus comentários a respeito desse vídeo, suas opiniões, amém, irmãos? A gente recebe também o seu dislike se você não gostou desse vídeo, o seu like se você gostou, tá bem? Então deixe suas opiniões e sugestões também, assim como a irmã Carla fez, agradecemos demais a participação dela em comentar. Então pode deixar seus comentários, um vídeo pra gente analisar, que a gente vai, com o maior amor, a gente vai fazer esse conteúdo pra vocês, amém? Amém. Deixa o seu like, o seu dislike também, não tem problema nenhum, a sua opinião, tá certo? E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até, irmãos. Amados, deixem nos comentários sugestões de vídeos para analisarmos, que estaremos fazendo um react de cada um deles. Visitem nosso canal secundário, Testemunhando Jesus Cristo. O link estará aqui na descrição.